Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o professor Adriano Cesário Gomes e nesse vídeo eu estarei falando sobre a Revolução Francesa com vocês. Toda semana eu estarei postando um vídeo sobre um conteúdo de história. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você pode ficar tendo contato, né, e acesso a essas informações. Então, se inscrevam, curte, comenta e também dê sugestões. Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa e eu tentarei falar sobre esse tema de uma forma breve, né, que parece ser impossível. A primeira questão que eu vou colocar para vocês é sobre o termo revolução. Revolução significa um conjunto de transformações dentro de uma sociedade, de uma forma de produzir. E a Revolução Francesa foi uma mudança completa na organização dentro dessa sociedade. A sociedade da França, a sociedade pré-revolucionária, a sociedade um pouco antes da Revolução, ela era dividida em 3 estados ou estamentos, né? Era chamada Sociedade do Antigo Regime. Esses 3 estados eram divididos da seguinte forma. Tinha um estado, que era o clero, o outro estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo. O primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, correspondia a 3% da população. Os dois juntos. E o povo era 97% da população. A população francesa nesse período correspondia aí aproximadamente a 5 milhões de pessoas. O primeiro e o segundo estado era uma sociedade de privilégios. Eles tinham privilégios por ter nascido naqueles 2 estamentos. Eles eram considerados de sangue azul. Sangue azul significa nascer numa família nobre, e por nascer na família nobre já ter privilégio por essas questões. Aí eu gostaria que vocês fizessem a leitura aqui do que está escrito na minha camisa. Eu não sei se está dando para vocês verem a frase completa, né? E direitos não podem ser privilégios de ninguém. Direito é direito. E a gente vai perceber que essa é uma sociedade hierárquica, né, e desigual, né? Já é chamada estamental porque existia uma dificuldade muito grande de mudar de um estamento para outro estamento. Então, por exemplo, quem nascia no terceiro estado tinha uma dificuldade muito grande para passar para o segundo ou para o primeiro estado. E essa sociedade era governada por um rei absolutista, né, que mantinha essa sociedade desigual e de privilégio. Para vocês terem ideia, pessoas ocupavam cargos, os altos cargos na sociedade, não pelo talento, não pelo mérito, mas sim por uma simples questão de ter sangue azul. Então essa questão do termo da meritocracia, né, de você ocupar os espaços por mérito, surgiu na Revolução Francesa, né, que trazia como os ideais, né, o lema de igualdade, liberdade e fraternidade, justamente para combater esses privilégios. Então era igualdade de todos perante a lei, que todas as pessoas fossem julgadas pelo mesmo conjunto de leis, que tivesse uma constituição para julgar essas pessoas, não pessoas serem julgadas por outros grupos porque fazia parte da nobreza, e a lei ser totalmente pesada para o terceiro estado, ou simplesmente de os nobres não serem punidos pelos seus crimes porque eles tinham sangue azul. Então a Revolução Francesa, nos revolucionários, eles lutavam para transformar essa sociedade. E alguns fatores aconteceram na França para que as pessoas se insurgissem, né? Quando o peso da desigualdade, da opressão é muito grande,
Não existe um outro caminho sem ser se rebelar, se insurgir contra essas mazelas sociais. Então, quais foram as coisas que estavam acontecendo na França que contribuiu para que essas pessoas se rebelassem? A primeira questão foi uma grande seca que aconteceu no ano de 1788, né? Aconteceu no ano de 1787, 1788, e no ano de 1789, essa situação estava insustentável, uma carestia muito grande dos preços. É muito parecido com o que está acontecendo com o Brasil hoje. A gente está passando por um período pandêmico, o preço da alimentação está lá em cima, o arroz está muito caro, é um produto básico da mesa do cidadão, o arroz hoje. Como o trigo era para aquelas pessoas na época. E essas pessoas recorreram ao rei para que ele pudesse criar políticas que permitissem a alimentação dessas pessoas. E o rei, ele não deu uma resposta satisfatória para esses problemas. Uma outra questão que, para piorar essa situação, a França se envolveu numa guerra externa, um problema de independência das 13 colônias, né? Era as 13 colônias querendo buscar sua independência em relação à Inglaterra, e o rei francês apoiou as 13 colônias. A gente sabe que para fazer qualquer tipo de investimento no Estado é necessário um imposto. E o imposto, quem pagava era o terceiro Estado. A igreja ainda recebia o imposto, que é o chamado dízimo. Os nobres pagavam o mínimo de imposto. Então quem sustentava aquela sociedade era o terceiro Estado. Com esse envolvimento da França nessa guerra externa, o rei ainda queria cobrar mais impostos da população, a população precisando de comida, e o rei queria não cobrar impostos. Então houve a insurreição do terceiro Estado. Aí o rei, para tentar aprovar as suas leis, as suas ideias, ele convocou os Estados Gerais, que existia mais de 170 anos que ele não convocava os Estados Gerais. O que seriam os Estados Gerais? Os Estados Gerais seriam representantes dos 3 estados, eram deputados que eram eleitos para representar cada um desses estados. Só que acontecia o seguinte, apesar do terceiro estado ter mais deputados, quando comparasse as individualidades do que o primeiro e o segundo estado, em números individuais, o voto era por estado. Então o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. Todas as vezes que ocorria algum tipo de eleição, o primeiro e o segundo estado votavam juntos contra o terceiro estado, e terminava sempre a votação em 2-1, e as ideias do povo nunca eram respeitadas por esse sistema de votação. O terceiro estado não aceitou votar dessa forma, e eles queriam que as eleições, que a votação fosse por deputado, per capita, por cabeça, cada deputado teria um voto. Dessa forma, o terceiro estado teria a possibilidade de colocar suas ideias em prática. O rei não aceitou essas ideias de imediato, o povo estava vigilante em armas, para defender as ideias do terceiro estado, e aí, com a não aceitação do rei, os Estados Gerais, ele se transformou em Assembleia Nacional Constituinte. O que seria essa Assembleia Nacional Constituinte? Seria o debate do terceiro Estado para transformar em leis, as suas ideias. E aí, claro que o rei não aceitou, ele estava tendo seu poder limitado. E aí um filósofo do iluminismo chamado Montesquieu, ele pregava a divisão dos poderes. Ele dizia que se uma só pessoa tivesse todo o poder, essa pessoa poderia governar de forma tirânica para os outros. Então ele fez a proposta do poder tripartite, dividir o poder em 3. Executivo, o que governa, legislativo, aquele que faz as leis, e o judiciário, aquele que fiscaliza a lei. Seriam autônomos entre si e teriam a mesma quantidade de poder. Ele acreditava que só o poder faria parar o poder. E dentro dessa forma, inspirado nessas ideias também iluministas,
os revolucionários, eles estavam tentando impor as suas ideias. E a partir daí, quando o rei não aceitou, ocorreu um episódio entre dia 13 e 14 de julho de 1789, né, que inspira ainda hoje muitos movimentos sociais, muitas pessoas que estão insatisfeitas com os seus governos. Eles se inspiram nessas ideias da tomada da Bastilha. O que foi essa tomada da Bastilha? A Bastilha era uma prisão política. No primeiro momento, o objetivo da Bastilha era prender todas as pessoas que faziam oposição ao rei. Então, a tomada da Bastilha, apesar da Bastilha já não estar mais servindo para esse fim, de uma forma simbólica, ela representou a não aceitação por parte da população do rei impor as suas ideias em relação aos seus súditos. E fora essa questão, a Bastilha estava funcionando como depósito de armas. Então, foram dois objetivos com uma só ação. O primeiro objetivo foi romper com essa ideia de tirania, de prender as pessoas por suas ideias, e a outra questão foi adquirir armas para os revolucionários combaterem, né, dentro dessa revolução. E aí, dentro desse mesmo ano, ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que possibilitava aos indivíduos o direito à sua propriedade. Ninguém poderia se apropriar daquilo que pertencia a outrem sem algum tipo de indenização ou de forma opressora. Então foi instituído o direito de propriedade. Então a gente vai observar que é uma revolução, né, liderada pela burguesia, e o povo vai acompanhar porque também tinha suas inquietações. Então foi a grande liderança da Revolução Francesa foi a burguesia, principalmente a alta burguesia, aqueles que tinham um poder econômico. Eles se enriqueceram muito, eles eram grandes comerciantes, banqueiros, tinham comércios, eles tinham dinheiro, tinham conhecimento, mas não tinham sangue azul. Então eles estavam alijados do poder, eles não poderiam participar do poder. E do outro lado estava o povo querendo alimentação, e quando eles ouviram falar, poxa, igualdade, né, todos serem iguais perante a lei, as leis, essa questão atraiu a população. Poxa, liberdade de expressão, de você poder questionar, de você poder indagar, de você poder colocar a sua ideia sem ser censurado por isso, né? Liberdade de comércio, né? Adam Smith, né, que falava lá no iluminismo que existia uma mão invisível controlando o Estado. Então não precisava o rei controlar a economia com a política mercantilista. O povo ficou, né, essa população mais pobre do terceiro estado ficou sensibilizado com essas ideias. E fraternidade, que vivemos num país de irmãos. Então, essa população foram para as ruas, lutaram, pegaram em armas, e essa própria Declaração do Direito do Homem e do Cidadão que eu comecei a falar, ela assegurava o direito do homem a lutar contra qualquer tipo de opressão. Então, assim, começa o processo de transformação nessa sociedade. E através dessa luta, né, dessas lutas, no ano de 1791, os revolucionários conseguiram pôr ao rei uma constituição. Agora ele não ia governar mais de acordo com as suas ideias, com os seus ministros. Ele teria que obedecer as leis, né? A Constituição é o conjunto, né? São os conjuntos de leis de um país. É através da Constituição que será nortear todas as outras leis. Então, aí nós teremos um período da história da Revolução Francesa que será a monarquia constitucional. O rei fingiu estar aceitando essas ideias, é o Luís XVI, né, o monarca que governava a França, era o Luís XVI, e tentou, ele fingiu que estava aceitando para buscar uma oportunidade para poder voltar a ser um monarca absoluto. Ele não queria ter o seu poder limitado, ele tentou fugir, né? Ele tentou sair da França às escondidas.
E ele foi capturado, foi resgatado, trouxeram ele para a França de novo. E a partir desse momento, quando perceberam que ele não estava a fim de cooperar para uma nova França, houve a proclamação de uma Assembleia Nacional, né? Houve essa convocação de uma Assembleia Nacional e após a convocação dessa Assembleia Nacional, ou seja, a reunião dos deputados, foi proclamado a República. Então essa fase da República foi de 1792 a 1795. Nesse período republicano, 4 grupos políticos principais, 5 grupos políticos principais estavam buscando se impor dentro desse debate político. Então, no primeiro grupo político que eu vou colocar aqui para vocês, serão os jacobinos, né? Os jacobinos, eles ficavam à esquerda da convenção, né, da mesa da Convenção Nacional. Eles ficavam à esquerda. A posição deles era à esquerda. E eles eram mais radicais nas suas ideias. Eles queriam, de fato, a igualdade perante a lei, a redistribuição das propriedades, a igualdade, de fato, perante a lei. E, do lado à direita da mesa, estavam os girondinos, que eram mais conservadores. Eles queriam parar a revolução. Os jacobinos não, queriam continuar a revolução até a população ter acesso, a população mais pobre ter acesso aos direitos. Os jacobinos não, eles já estavam satisfeitos que eles tinham se tornado iguais. Os girondinos, grandes comerciantes, eles tinham se equiparado à nobreza. Agora, eles conseguiram impor que o voto fosse por renda. Então, o nobre votava de sangue azul e essa alta burguesia, que era o girondino, também votava. E os jacobinos, que eram essa parte mais pobre da sociedade, eles ficariam fora desse debate social. Então, os girondinos, eles eram mais conservadores. E hoje nós usamos esse termo direita e esquerda para representar essas questões. Então, os partidos políticos do mundo hoje mais à esquerda, eles são mais radicais, defendendo os interesses das pessoas mais pobres. E os partidos mais à direita, eles são mais conservadores, defendendo os interesses da população mais rica. E aí também existia o grupo que era chamado de planície, né? Esse grupo chamado planície, eles eram mais ao centro, né? O que significava ser o centro? Se as ideias dos jacobinos, que era a esquerda, estavam prevalecendo, o grupo da planície se aproximava da esquerda. Se fossem as ideias dos girondinos que estavam prevalecendo, esse grupo da planície se aproximava do girondino. Eles não tinham uma ideia política definida. Eles mudavam de acordo com as conveniências do momento. Existia o grupo chamado Cordeliers. Esses grupos eram os jacobinos extremamente radicais, né, liderado por Danton e Marat. Os jacobinos eram por Robespierre, que também era bem radical. A gente vai observar que no decorrer da Revolução, os Cordeliers, junto com os jacobinos, eles vão se unir. E também existia um grupo chamado de monarquistas. Esses grupos de monarquistas, eles queriam restaurar a monarquia, né, constitucional na França. E aí a gente vai agora para a fase do governo do Robespierre. Robespierre, ele foi considerado incorruptível, né? Ele, nessa fase republicana, ele governou durante um bom período, de 1792 a 1795. Ele tinha uma formação na área do direito, ele era advogado com pouca expressão até aquele momento, mas ele, com as suas ideias extremamente radicais, defendendo os jacobinos, né, ele foi ganhando um protagonismo e recebeu o apoio dos sans-culottes. Os sans-culottes eram trabalhadores urbanos
que eles usavam uma calça longa, com um tecido mais grosseiro, né? Eles não tinham dinheiro para comprar um tecido de uma alta qualidade, então eles usavam essa calça, né, maior, que ia até lá o pé, ao contrário dos culotes que usavam os nobres, que era uma calça que ia até o joelho. Então, são culotes, era até um termo pejorativo para poder falar que aquela pessoa era pessoa de poucas posses. Eram pessoas que não faziam parte da elite da França daquela época. Ele não era nem da alta burguesia e nem da nobreza. O Robespierre conseguiu o apoio desse grupo político, e aí ele criou o Comitê da Salvação Pública, que seria a radicalização contra qualquer pessoa que fosse contrária à Revolução Francesa. E mais de 300 mil pessoas foram presas nesse período, mais de 17 mil pessoas foram para a guilhotina. A guilhotina era um instrumento, né, que tinha uma lâmina gigante que a pessoa era presa. Tinha os seus braços presos no instrumento e a cabeça. E aquele instrumento, a lâmina gigante, caía e decepava o pescoço do indivíduo. Era uma morte indolor. Era rápida, mas era em praça pública, todas as pessoas assistindo. E aí o Robespierre, ele radicalizou tanto nesse processo de punição de pessoas que ele acreditava que era contrário à Revolução, que no ano de 1795 ele foi capturado e levado para a guilhotina. O Robespierre, ele, inclusive, guilhotinou pessoas próximas da Revolução, que acreditavam que por algum motivo estava traindo a Revolução. Então ele foi guilhotinado, e aí começou um período chamado de Diretório, que foi de 1795 até 1799. Esse período do Diretório foi o período que a alta burguesia conseguiu assumir o controle da França. O Diretório, ele era governado por 5 deputados. Esses deputados eram girondinos, né? Os jacobinos perderam o poder quando Robespierre foi guilhotinado, e eles elaboraram uma nova Constituição para a França, né? Uma Constituição que, mais uma vez, assegurava o direito de propriedade, dava liberdade econômica, acabaram com o congelamento dos preços dos produtos, né, para levar a cabo a liberdade econômica, mas o Diretório, eles não conseguiram acabar com as insurreições que aconteciam dentro da França. O tempo todo os jacobinos queriam voltar para o poder, os monarquistas ficavam com focos de insurreição, e a economia não deslanchava, porque qual é o país que vai conseguir se desenvolver com uma revolução o tempo todo? E aí é dentro desse contexto que um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, ele vai ter o apoio da alta burguesia, ele com o apoio dos girondinos, uma vez que os girondinos estavam com medo de perder o poder novamente para os jacobinos e chegar a uma nova liderança radical, esse processo revolucionário. Eles apoiaram esse golpe de Napoleão, chamado golpe do 18 Brumário. Então, o golpe do 18 Brumário foi o golpe que Napoleão chegou ao poder e instituiu o consulado, né? E aí o consulado é tema de uma outra aula que eu vou gravar para vocês. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre das tentativas de apagar a memória dessa sociedade do antigo regime, dessa sociedade nobre. Se lá no início da Revolução mandava quem era bem nascido, era o primeiro e segundo estado que controlava as ações, agora no final dessa Revolução começou a mandar quem tem dinheiro. É o processo que a burguesia começa a tomar o poder no mundo. Deixa de ter privilégios quem é bem nascido para começar a ter os privilégios quem tem dinheiro. Tentaram se apagar todas as memórias dessa nobreza. Então, nomes de rua que tinha nome de reis,
de duques, de condes, de bispos, prédios públicos, nomes de jogos, tentaram ir mudando o nome desses espaços e colocando nomes ligados à Revolução Francesa. As mulheres tiveram uma participação significativa dentro da Revolução Francesa, elas participaram da Revolução como mulher e soldado, né? Elas foram para o fronte de batalha. As mulheres discutiam nos salões essas ideias iluministas, né? Essas ideias que influenciaram a Revolução Francesa. As mulheres estavam nesses espaços de debate, apesar de não ter conseguido participação política através das leis, né? Elas não poderiam se candidatar a esses cargos eletivos, mas conseguiram algumas conquistas, por exemplo, como o divórcio. Então a Revolução Francesa é esse processo, né, inquietante, né? Se você for aluno do ensino fundamental, provavelmente você vai estudar a Revolução Francesa no 8º ano. Se você for aluno do ensino médio, dependendo do formato da sua escola, se seguir as regras da BNCC, você irá estudar a Revolução Francesa no 2º ano. Seja você do 8º ano, do ensino médio, ou se preparando para o vestibular, esse vídeo é uma forma bastante completa de você se preparar. Eu aconselho você também, após assistir esse vídeo, voltar ao material e fazer uma leitura. E aí você já tem esse conhecimento e pode ir com uma leitura bem mais atenta. Não deixem de se inscrever no canal, ative o sininho, que toda vez que eu postar um material,